Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Uma coisa que se repete muito em consultório de psiquiatra, pelo menos no meu se repete, é que boa parte dos pacientes que chegam ao consultório chegam temerosos de medicação psiquiátrica, genericamente. Medicação psiquiátrica é uma só. Para as pessoas só existe um remédio psiquiátrico e todos dão os mesmos tipos de problema. Deixa a pessoa lerda, vai causar dependência, vai causar dependência, é sempre assim que as pessoas pensam. E eu vou engordar muito. É sempre essa a expectativa das pessoas, ou pelo menos da maioria das pessoas que vêm a um psiquiatra. Desejam ajuda do psiquiatra, mas rejeitam a ideia de tomar o remédio que é a ferramenta do psiquiatra. Então, no primeiro momento, existe uma clara rejeição do uso do remédio. Será que é preciso? Quando é que eu interrompo? Ou, na palavra própria dos pacientes, quando eu começo a desmamar antes de começar? Passa-se um tempo, a medicação funciona adequadamente. Depois de 2, 3, 4 meses de uso, a pessoa já está bem, sintomaticamente ela está bem. E frequentemente aparece um outro tipo de queixa, que eu estou bem do que eu estava, nem de longe eu estou como eu estava, mas ainda eu não sou uma pessoa realizada, ainda tenho um problema conjugal, ainda não estou feliz no meu trabalho, ainda não consigo descobrir qual é a razão de eu estar viva, coisas desse tipo. Então, no primeiro momento, as pessoas rejeitam o remédio, no segundo momento, se espera demasiadamente do remédio. Começa a se fantasiar a medicação psiquiátrica. Então, o remédio psiquiátrico ele termina complicando por duas coisas. No primeiro momento, as pessoas fantasiam negativamente que todos vão causar problemas. Posteriormente, ao se estarem livres dos sintomas que fizeram buscar a ajuda psiquiátrica, as pessoas começam a esperar que, além disso, o remédio resolva outros tipos de problema. Como eu costumo dizer, o remédio pode levar a pessoa do menos para o zero, ou seja, remover sintomas, alterar coisas que atrapalham, mas não acrescenta soluções. Então, falando de uma forma bem caricatural, o remédio pode ajudar a remover problema, mas ele não acrescenta a solução. Então, uma pessoa pode estar sintomaticamente bem em relação ao que estava, mas ter queixas de natureza humana existencial, que o remédio não afetará. Então, essas duas coisas são importantes. A medicação psiquiátrica, ela não é o mesmo remédio para todas as pessoas. Os efeitos adversos acontecem com qualquer coisa. Se você beber água, você vai urinar. Se você respira rápido, você vai ficar tonto. Se você toma oxigênio em demasia, você vai ter problema. Então, tudo que se faz tem preço a ser cobrado. E os remédios, todos eles, quaisquer que sejam eles têm um preço a ser cobrado de efeitos adversos. O que nós sempre esperamos, quando prescrevemos um remédio, é de que o objetivo para o qual eles estão sendo usados, onde nós queremos chegar, compense o efeito adverso que ele possa dar. Isso é uma parte que geralmente é função do psiquiatra lidar. Mas a segunda parte, que é a fantasia da onipotência do remédio. Remédio é um instrumento eficaz para sintoma. Se os sintomas e aquele estado da pessoa atrapalha fundamentalmente a pessoa, e é por isso que ele passa a ser sintoma psiquiátrico, não é simplesmente porque uma pessoa tem ansiedade que ela precisa se tratar, é preciso que essa ansiedade tenha comprometa a vida da pessoa.
A tristeza não precisa de tratamento psiquiátrico, a depressão sim, porque qualitativamente e quantitativamente a depressão afeta decisivamente a vida da pessoa. A tristeza é um componente das relações humanas. Quando a gente estabelece uma relação, pode perdê-la. Então, o que eu quero me referir aqui é que nem tanto, nem tão pouco. Nenhum remédio é capaz de ser uma fonte de problemas para pessoas de efeitos colaterais. Ele é um instrumento para lidar com sintomas e com sinais de perturbação que comprometa a vida da pessoa. Resolvido isso, se tudo correr bem e a pessoa ficar assintomática em relação ao quadro inicial, a partir daí é missão da pessoa. O que eu faço da minha vida agora que eu me livrei? Eu estou resumindo, ou romantizando um pouco. Agora que eu me livrei dos problemas, o que eu faço da minha vida? Eu pensei nisso por duas razões. Uma, porque frequentemente em sessão da tarde aparece a reprise de um filme de uns 15 anos, uns 15 anos de Bradley Cooper, chamado Limitless, em português foi Sem Limite, que traduz um camarada que usa um determinado comprimido, que pela própria sumário da história, otimiza o cérebro a 100%. Olha que fantasia curiosa. Ao tomar uma medicação, ele fica mais do que ele é. Essa é a mesma ilusão com TDAH. As medicações psicoestimulantes, elas são eficazes para quem tem TDAH. Do mesmo jeito que meu óculos é eficaz para mim que sou míope. Ele não melhora a visão de quem tem uma visão normal, pelo contrário, vai piorar. Para mim, que a minha visão não é normal, porque ele é míope, eu sou míope, o resultado vai ser melhorar. Mas a mesmo grau que eu uso, outra pessoa que não tem a miopia, ela terá um prejuízo. Portanto, e eu escutei isso há pouco tempo de um paciente, novamente, é uma história que vem e vai. A pessoa usa a medicação para o TDAH. Eu escutei hoje de manhã. A pessoa usa a medicação para TDAH. Ela teve uma resposta muito boa sintomaticamente, em termos de focalização da atenção, em termos de redução da procrastinação. Mas ela está perto de ter que fazer alguns trabalhos que são demorados, ou pelo menos exigem um pouco mais de esforço. O fato de estar tomando o remédio, no caso do TDAH, dá à pessoa a possibilidade de fazer as coisas, mas não faz as coisas pelas pessoas. Então, se o transtorno de déficit de atenção ou a hiperatividade comprometer a pessoa e por isso ela tem uma indicação de uso de medicação, quando a medicação reduz isso ou atenua isso, a pessoa que está usando o psicoestimulante, ele terá a possibilidade de fazer as coisas. Mas o remédio não faz a pessoa pegar o livro e estudar. Se a pessoa tiver se desabituado do estudo, se a pessoa tiver se desligado da atividade, como costuma acontecer que tem TDAH, relegar a segundo plano aquilo que é difícil, esse retorno a usar um instrumento que agora está disponível para ele, não depende do remédio, mas depende do esforço da pessoa para fazer. A mesma coisa acontece com uma pessoa que sai de qualquer situação crítica, de um transtorno de pânico, de um episódio depressivo, uma pessoa de transtorno bipolar. Qualquer pessoa que se estabilize com a medicação psiquiátrica, estabilizar significa, em relação ao quadro inicial, os sintomas se atenuaram ou ficaram ausentes. Foram atenuados ou estão ausentes. Mas a disponibilidade para a pessoa usar a própria vida, que agora está disponível para ela, não é efeito do remédio. Então, quando o paciente me diz assim, doutor, graças a esse remédio eu consegui um emprego, não é graças ao remédio. Pelo fato de você estar usando o remédio, você tem a possibilidade de buscar um novo emprego. Mas manter o emprego, você ter sido admitido e manter, não é função do remédio, é função sua.
Ao você voltar a ter um controle sobre qualquer dos sintomas que haja sido o responsável pelo uso do remédio, na hora em que ele volta a recuperar com a ajuda do remédio isso, a capacidade que ele teve de criar e manter uma nova oportunidade é dele. Então, ao remédio se acredita a eficácia em relação ao sintoma. Ao ser humano, a gente tem que acreditar o esforço que, a partir da melhora pela eficácia do remédio, daquilo que estava entravando a própria vida da pessoa, ela possa se dispor a viver. É como uma pessoa que, vou fazer uma analogia bem simplória, depois de uma vida muito estressora, com vários tipos de estressores, competitivo, uma pessoa que vive para o meu nome é trabalho, que não tira férias, é comprometida absolutamente com o regime de competição. Essa pessoa tem um infarto, por exemplo, a abordagem cardiológica coloca ele em condições novamente de trabalhar, mas qualquer mudança a partir daí vai depender dele. Ele aproveitar a chance para mudar, senão ele vai repetir o segundo infarto. Porque se não mudou, é como qualquer problema, se você não mudar a estrutura do problema, o resultado vai ser o mesmo. Você não pode imaginar uma solução em que você não altere os termos do problema. Então, voltando para que nós terminemos. Medicação psiquiátrica, ela é eficaz para resolver problemas sintomáticos que nós denominamos transtornos psiquiátricos. E esses problemas são problemas psiquiátricos porque eles interferem na vida da pessoa. Não é porque apenas se nomeou, essa pessoa é ansiosa, tem que se tratar, essa pessoa é depressiva, não. Não são todos os quadros, todas as quadros humanos que se tornarão quadros psiquiátricos. E, aliás, é uma caricatura muito comum que se faz da psiquiatria, como se a psiquiatria psiquiatrizasse a vida humana. Há quem faça isso mesmo, não é ilusório, não. Mas isso não é o objetivo da psiquiatria. A medicina também não vai se tornar a medicina da vida normal. Ela é a medicina da patologia. Então, a psiquiatria, o remédio é eficaz em relação ao sintoma. Mas o sintoma sendo alterado, removido, atenuado, o que isso acontece é dar à pessoa a disponibilidade de fazer alguma mudança em sua vida. Daí porque a complementação, ou simultânea ou posteriormente, da psicoterapia é tão necessária. Porque o fato de eu remover um entrave, remover um problema, não faz com que a solução apareça. Ou, repetindo, o remédio trazendo a pessoa do menos 10, 20, 15, o que for, até o zero, que seria o assintomático, é função do remédio. Mas ao contrário do filme Limitless de Bradley Cooper, o remédio não acrescenta potencialidades às pessoas. O remédio remove os entraves dessas potencialidades, mas não acrescenta. Não há nenhum remédio que, ao tomar, a pessoa faça o que o filme diz que foi feito no roteiro. O cérebro funciona a 100%, dentro dessa ilusão de que o cérebro funciona a 10% de sua capacidade, como se fosse um motor a meia boca. O cérebro ele funciona simultaneamente, ele não tem partes funcionando. Para eu estar falando aqui, percebendo coisas, todas as partes do meu cérebro estão atuando simultaneamente. Então, para terminar, nem tanto, nem tão pouco. Nenhum remédio é um inferno na Terra, nem ele é o paraíso almejado. Ele é só eficaz, é um instrumento eficaz. Espero que haja sido interessante.